Bom dia, família! Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos para mais uma meditação do Só por Hoje, dia 26 de dezembro, né? Espero que todo mundo tenha passado aí um bom aniversário de Jesus, né? Vamos lá, 26 de dezembro, poder infalível. À medida que aprendemos a confiar neste poder, começamos a superar o nosso medo da vida. Texto básico, página 26. Somos pessoas acostumadas a colocar todos os nossos ovos numa só cesta. Muitos de nós tínhamos uma droga de escolha. Confiávamos nela para poder passar cada dia e tornar a vida suportável. Éramos fiéis àquela droga, de fato, nos submeteríamos a ela sem reservas. E aí, ela se virou contra nós. Fomos traídos pela única coisa da qual sempre dependemos. E essa traição nos deixou desamparados. Agora que encontramos as salas de recuperação, podemos ficar tentados a confiar em outro ser humano para satisfazer nossas necessidades. Podemos esperar isto de nosso padrinho, nosso namorado ou de nosso melhor amigo. Porém, depender de seres humanos é arriscado. Carecem de perfeição, podem estar de férias, dormindo ou de mau humor quando precisamos deles. Nossa dependência deve ser apoiar em um poder maior do que nós. Nenhuma força humana pode restaurar nossa sanidade, cuidar de nossa vontade e nossas vidas, ou estar completamente disponível e amorosa sempre que tivermos necessidades. Depositamos nossa confiança no Deus de nossa compreensão, porque apenas esse poder jamais nos faltará. Só por hoje eu depositarei minha confiança em um poder maior do que eu mesmo, pois só esse poder jamais me decepcionará. Bom, o texto de hoje aí vem falar para mim de Deus, né? Meu poder superior é Deus. E eu amo falar de Deus, cara. Eu amo demais. Eu gosto muito de falar de Deus. Estou feliz que saiu uma meditação falando sobre Deus, porque Deus é tudo na minha vida, né? Deus é tudo na minha vida. Desde o dia que eu conheci minha esposa e passei a entender um pouco melhor, né, quem é Deus e como Deus trabalha na minha vida. A partir desse momento começou um novo ciclo na minha vida, que demorou 18 anos, até chegar aonde eu estou hoje, né? Então, para quem não sabe, minha mãe morreu de câncer. Na mesma época, eu tinha começado um namoro e eu não passei pelo luto, né, da morte da minha mãe, e acabei transferindo, né, esse luto para esse namoro e para as drogas também. Até que depois de algum tempo, 2 ou 3 anos, teve o término desse namoro. E, cara, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal porque aí eu sofri 2 lutos ao mesmo tempo, né? O luto da minha mãe, que eu não tinha passado, e o luto da perca dessa moça que tinha se tornado a minha noiva. Usei muita droga, até que um dia eu convidei um casal de amigos para casa. A namorada do meu amigo levou uma menina e tipo assim, na minha visão, a menina não era bonita, entendeu? E eu encanei, tipo assim, não, essa menina é feia e eu vou pegar ela, né? Olha que arrogância, que prepotência, né? Não, porque eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, tenho um emprego bom, essa menina não vai me rejeitar, né? E é aí que você se engana, cara. É aí que você se engana, porque quando a menina não tem uma beleza externa aparente, ela não vai dar o bote errado, cara. Ela vai escolher um cara certo para a vida dela, porque ela tem essa percepção de que os caras vão querer apenas usar ela, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. A minha perspectiva de vida hoje não é mais a mesma, né? Eu até fico um pouco envergonhado de falar sobre isso, né? Porque o que mais importa num ser humano é o interior dele, não o exterior, né? Enfim,
Após essa menina ter me dado um fora, cara, vixe, aí eu fui entrar em depressão mesmo. Falei, vixe, eu tô fudido mesmo, nem essa menina aí que me quis, né? E aí eles foram embora, né? E eu, na ressaca da droga, comecei a chorar, né? Tomei banho, comecei a chorar. E quando eu vi, sem eu perceber, eu caí de joelho na beirada da cama. E aí comecei a brigar com Deus, né? Orar, mas assim, de uma maneira agressiva, né? Porque o Senhor já tirou minha mãe, o Senhor tirou minha noiva, o que mais que o Senhor vai tirar de mim? Porque eu não aguento mais essa vida, E depois de bastante discussão, né, com Deus, no final eu falei, Deus, prepare então para mim pelo menos uma mulher que me ajude a mudar de vida, porque eu não aguento mais essa vida que eu tô vivendo, né? Além de todas as percas que eu sofri, eu ainda tô nessa drogadição, né? Eu virei um nóia, um viciado. E no mesmo dia, cara, não passou uma hora, passou entre 20 e 40 minutos mais ou menos. O meu celular tocou e era a gerente do banco do meu pai. E ela falou que estava vindo para Franca com uma amiga e que a moça tinha passado por um término de noivado também, que era uma moça trabalhadora, uma moça de Deus, e que ela queria me apresentar essa menina. Azar da menina, né, cara? Eu falo isso pra minha esposa direto. Nossa, como você teve azar, né? Mas enfim, Deus faz as coisas certas, né? Eu também tenho as minhas qualidades. Então, no mesmo dia eu conheci a minha esposa, né? Assim, foi uma série de milagres, né? Um dia eu ainda vou contar essa história com os pormenores. Mas assim, foi uma série de coisas que eu percebo que poderiam ter atrapalhado que eu conhecesse minha esposa naquele dia, mas que não atrapalharam, que foram bênçãos, né? E aí eu conheci a minha mulher, e aí depois de um certo tempo, essa gerente do banco, ela não sabia que eu tinha problema com droga, né? Até porque se ela soubesse, ela provavelmente não teria me apresentado a minha esposa. Depois de um tempo de namoro, uns 3 meses, teve um dia que eu marquei de buscar a minha esposa e pelo fato de a gente namorava, então eu deixava ela para buscar ela sempre mais tarde, né? Tipo 6, 8 horas da noite para dar tempo de eu usar a droga durante o dia, né? E aí, cara, eu não consegui buscar ela porque eu fiquei muito louco, né? E aí eu fui prorrogando, não, daqui meia hora eu vou, daqui meia hora eu vou. Eu acho que na quarta ou na quinta vez que eu falei daqui meia hora eu vou, essa menina apareceu lá em casa. Falei, puta, agora fudeu. Né? Eu tô travadão aqui, como é que ela vai, como é que eu vou receber ela sem ela perceber, né? Não tinha jeito, era impossível, ela ia perceber. Aí eu fui lá, abri o portão pra ela entrou, ela achou que eu tava traindo ela, né? Ela entrou, viu que não era nada daquilo, que era coisa pior do que a traição, sei lá, do mesmo nível, né? E aí ela subiu, eu falei pra ela, eu falei, ô Carol, eu vou te falar um negócio e se você quiser largar de mim eu vou entender, né? Como todo bom adicto, já esperando o pior. Falei, amor, eu uso droga faz muito tempo e eu não consigo parar de usar. E é isso, se você quiser largar de mim, né? Ela falou assim, mas você usa, mas você quer parar? Né? Você tem essa vontade de parar ou não? Você vai continuar usando? Aí eu falei pra ela, não, eu gostaria de conseguir parar, né? Mas eu acho que foi uma resposta meio sem pensar, totalmente, né? Mas assim, existia um desejo de parar de usar, mas não era aquele desejo totalmente honesto, né? Se eu conseguir parar é melhor, mas se eu não conseguir eu vou continuar usando. E ela falou assim, eu conheço um Deus, né, que pode mudar a sua vida. Se você quiser ir na igreja comigo, a gente pode ir amanhã, tem culto, isso era num sábado à noite. E aí, beleza, a gente foi pra casa dela e tal. Ela cuidou de mim até eu sair da ressaca, eu dormi lá, ela cuidou muito bem de mim. Ela foi realmente uma mulher de Deus naquele momento, cara. No domingo eu fui na igreja, né, eu tinha uma denominação a qual eu seguia, mas a qual eu nunca havia tido um encontro com o Espírito de Deus, né? Eu nunca havia sentido Deus. Eu sabia quem Deus era, né? Eu sabia a parte científica, né? E de uma certa maneira filosófica do que é Deus, né? Mas eu nunca havia sentido a presença de Deus, né?
eu nunca havia visto que Deus trabalhava na minha vida, né? Eu não tinha essa intimidade, né? Para mim era uma coisa assim. Desculpa, vai tocar de novo daqui 5 minutos. Então eu não tinha uma percepção de que existia a oração e existia a audição de Deus da minha oração, existia a vontade dele e existiria a realização dessa vontade, né? Que me trariam coisas boas. E a partir daquele momento, cara, eu comecei a cada dia mais buscar, igual eu te falei, não vou entrar nos pormenores aqui, mas eu comecei a buscar a cada dia mais aquilo que eu via Deus fazendo na vida da minha esposa e das outras pessoas ali que estavam ao redor, né, dentro da igreja, né? Eu via Deus usando as pessoas oravam em línguas, e tinha uns músicos, tocavam muito bem, e eu tinha banda, né? Eu sempre tive banda, desde uns 14 anos eu comecei a tocar guitarra, e aqueles caras tudo sem ter tido aula, eu achava estranho, cara, eu falava, vixe, Deus faz maravilhas mesmo na vida das pessoas, né? E eu falei, cara, eu quero aquilo ali pra mim, né? Eu tive um desejo, né, de ter aquela vida na minha vida, né? E a partir dali eu comecei a buscar cada dia mais, né? Orava, jejuava, tocava, mas nunca sem deixar de usar minha droguinha de estimação, né? Meu pecadinho de estimação. Até que chegou o dia que eu decidi me internar, né? Devido à situação na qual eu cheguei, eu vi que não havia mais nenhuma outra forma de eu resolver o meu problema. Tudo que eu tinha feito não tinha sido suficiente, eu decidi me internar. E a minha internação foi muito difícil, porém foi um lugar onde eu busquei Deus sem parar, cara. Todo o tempo todo eu buscava a Deus, né? Inclusive os meninos me julgavam muito, né? Porque a programação diz que quando a pessoa fala muito de Deus, é porque ela está em negação, né? Mas aí depende muito do coração da pessoa, né? Realmente existem aqueles que falam muito de Deus por estarem em negação, né? Por esperarem um milagre de sair de dentro da clínica sem pensar em se recuperar, né? Mas não era o meu caso. O meu caso era uma busca intensa mesmo de Deus, né? Por isso que eu falava de Deus o tempo todo, né? Era uma fala de gratidão, né? Não de esconderijo. Eu não estava me escondendo do que eu estava vivendo, do que eu estava sofrendo, colocando Deus como um esconderijo, né? Eu falava sobre a gratidão que eu sentia por Deus, por estar me recuperando, por estar naquele lugar, né? Por mais que eu sofresse e tal, eu sempre buscava também, eu busquei muito a justiça de Deus, né? E é interessante como veio esse texto, né? Só por hoje ele é muito espiritual, né? Ontem eu assisti um filme, aquele filme antigo, do Êxodo. Antigo assim, já faz alguns anos, mas provavelmente foi feito depois de 2020, ou próximo de 2020, né? Mas assim, não é um filme desse ano. Chama Êxodos, né? Pra quem não assistiu, fala sobre a história de Moisés. Cara, teve uma frase lá que me marcou e teve um momento, cara, que me chamou muita atenção. Que foi o momento que Moisés, ele vê Deus, né? Na forma de uma criança, e Deus manda ele libertar o povo dele, né? Ele tem uma certa dificuldade em agir, e Deus empurra ele vai. Na hora que ele chega no faraó, cara, ele vai e fala pro faraó, é pra você libertar meu povo, não sei o que, babá. E aí o faraó vira pra ele e fala assim, cara, isso que você tá me pedindo é no mínimo problemático, né? Porque existe toda uma infraestrutura, né, no Egito que é apoiada nos escravos, né? Como é que eu vou libertar os escravos assim, né? Vai gerar vários problemas para mim, né? Tanto de governar, né, o povo sem ter o escravo, quanto de poder econômico, né? Porque se eu não tiver os escravos eu vou ter que pagar mais, porque os egípcios vão ter que trabalhar mais. Enfim, aí ele vira e fala pro Moisés o seguinte: Moisés, você anda falando demais com esse povo hebreu,
com quem que você está falando? Aí o Moisés disse para ele, não, eu não estou falando com o povo hebreu, eu estou falando com Deus. Cara, aquilo ali me arrepiou inteirinho, né? Que é o que eu busco, né? Aí, tocou de novo. Desculpa aí. É o que eu busco, né, cara? É ter essa intimidade com Deus, né? E às vezes existem situações que as pessoas falam, vixe, esse moleque é doido, cara. Esse cara é louco. O que ele tá pensando? Olha o raciocínio dele, né? Da onde que ele tirou isso, né? Como é que ele acredita nisso, né? Mas é isso, né? Eu tô falando com Deus, cara. Tô através do Espírito Santo, através da Bíblia, né? Eu busco muito conseguir interpretar a Bíblia da maneira correta para, como se diz, né? Para não viajar também, né? Porque se a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, ela pode ser uma ferramenta de manipulação do seu cérebro para você, né? Ou de poderes malignos para você, ou de você para outras pessoas. Então, a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela tem muito poder, né, nas palavras, né? Elas são palavras bonitas, palavras que convencem. Então, o mais importante é você conseguir interpretar a palavra da maneira correta. E como é que você vai conseguir interpretar a palavra da maneira correta? Estudando ela, né? Conversando, partilhando sobre ela, conversando com outras pessoas, buscando ir mais a fundo nas histórias, né? Lendo a Bíblia inteira, né? Entendendo bem o que está escrito ali naquele versículo. Eu tenho feito de manhã, isso já deve fazer uns 7 dias que eu estou fazendo isso, uma semana, né? Eu leio a palavra de manhã, leio sempre, eu tenho um aplicativo no meu celular que sempre me manda uma palavra de manhã, um versículo bíblico, né? Quer ver como é que chama o aplicativo? Deixa eu ver aqui para falar para vocês. Bíblia JFA, né? O meu celular é iOS, então tem aqui, aí você entra em configurações, tem lá devocionais e tem a palavra do dia. Aí você clica e você pode até regular que hora que você quer que ela venha, eu gosto que venha de manhã. Então vem a palavra, eu leio ela, né? Hoje saiu Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então hoje, assim, é uma palavra até simples de se entender, né? Como que eu aprendi a ler a Bíblia? Eu aprendi a questionar o que está escrito, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Então, peraí, qualquer... Quem pode ser qualquer, né? Quem que vai confessar? E vai confessar diante de quem? Não, portanto, qualquer. Então, qualquer pode ser qualquer pessoa que me confessar. Então, qualquer pessoa que confessar, que confessar a Cristo diante de quem? Diante dos homens. Então, qualquer pessoa que confessar a Cristo diante dos homens, eu confessarei. Mas eu quem? Eu, Jesus. Jesus me confessará diante de meu Pai. Diante de quem? De Deus. Então eu vou anotando, vou fazendo esses questionamentos, vou anotando, né? E quando eu pego uma palavra do Velho Testamento, elas são um pouco mais complexas, né? Porque tem outro linguajar. E aí eu uso o IA, mano. O que o autor quis dizer em tal versículo, essa palavra, o que ele quis dizer, né? Igual esses dias para trás, eu peguei uma palavra que falava sobre religiosidade, né? Eu falei, porra, mas religiosidade pode ser tantas coisas, né? Aí fui no IA e escrevi o que o autor quis dizer quando ele mencionou religiosidade no versículo tal do livro de tal, e bababá, e vou anotando, faço um estudo, um versículo faz um estudo de uma folha. Então primeiro eu venho, interpreto o que está escrito, depois eu escrevo uma mini conclusão, né? Porque é um versículo, gente, então não precisa de tipo ficar 300 horas fazendo isso, porque eu sei que todo mundo tem muito a fazer, né? Mas eu preciso e eu quero ter um tempo com Deus. E, bom, seguindo em frente. Então eu faço uma conclusão do que aquela palavra me trouxe de ensinamento, porque muito provavelmente eu vou precisar dela naquele dia, né?
muito provavelmente não, eu creio plenamente que Deus está me trazendo um ensinamento para que eu trabalhe naquele dia, né? Ou eu vou precisar daquele ensinamento para poder transpassar algum problema que vai me acontecer naquele dia, ou é aquilo que Deus quer que eu pratique naquele dia. Então eu escrevo a conclusão e depois embaixo eu venho e escrevo uma oração que me ajude a praticar aquilo que eu aprendi, né? Então, você começa a ter muita intimidade com Deus, com o Espírito Santo, você começa a entender o que Deus quer falar com você, que é o mais importante, né? A gente precisa entender, para a gente não viajar na maionese e isso atrapalhar a nossa fé, né? Porque não adianta, cara, eu ter fé e pensar assim, eu vou orar para ganhar na Mega Sena. Calma, pera aí. Vamos voltar para o planeta Terra e vamos lembrar de uma coisa. Nós decidimos entregar as nossas vontades e as nossas vidas aos cuidados de Deus. Não pense que Deus tem que fazer aquilo que você ora. Lembre-se que você é o servo e Ele é Deus, né? Então, nós temos que fazer a vontade dEle. E então, para que serve a palavra? Para nós descobrirmos qual é a vontade de Deus e assim caminhar no caminho que Ele quer que a gente caminhe, para que dessa maneira a gente alcance coisas boas, né? Isso é muito importante deixar bem claro, né? Nós não podemos, é claro que você pode pedir, né? Você tem todo o direito de pedir. E Deus tem todo o direito de negar, irmão, né? Não é que você vai pedir, a coisa vai acontecer. Pode ser que você peça e aquilo não seja melhor para você. E se não for melhor para você, Deus não vai fazer. Entendeu? Então o ideal é que você não perca tempo com isso, né? Parece para mim que é muito mais interessante você usar o seu tempo de oração, orando dentro daquilo que Deus quer para sua vida e você ter o poder de realizar aquilo, do que você ficar orando numa perca de tempo pedindo algo que você sabe que Deus não vai te dar, né? Bom, mas é isso, não vou prolongar mais, o vídeo já está com 22 minutos, mas como eu disse, eu gosto muito de falar de Deus. Se você quiser seguir meu Instagram, eu tenho um Instagram que chama Banda LD4, né? E lá eu posto todo dia uma música, um louvor novo, né? Eu tenho bastante louvor, graças a Deus já faz um tempo aí que eu venho postando e até hoje eu não precisei repetir nenhum, né? E cara, é música de 3 minutos, no máximo 6 minutos, né? E pode te levar, né? Pode te fazer raciocinar algo que você nunca tinha pensado, né? Vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus, né? Pelo menos é isso que eu tento passar nos vídeos, né? Nas músicas. Fazer quem está ouvindo, né? O ouvinte poder alcançar algo de Deus. E é isso, pessoal. Se você é um adicto em recuperação, eu espero que Deus fortaleça a sua vida, fortaleça as suas vontades, né? Que você permaneça em recuperação. Se você é um adicto que ainda está na ativa, que você busque ajuda o mais rápido possível, né? Uma ajuda concreta na qual você sabe que vai funcionar, né? Não é também para buscar uma ajuda meia boca, mas a ajuda que você procurar já vai fazer diferença na sua vida. Mas se você realmente quer se recuperar, você vai buscar uma ajuda que vai realmente te levar a essa recuperação. Seja aí pedir ajuda para alguém para se internar, seja aí na NA, seja se internar voluntariamente, né? É isso. E se você é uma pessoa que tem um familiar ou um ente querido que está na adicção ativa, hoje eu vou falar diferente com você, porque eu não vou apenas desejar para você que essa pessoa tenha a dádiva de recuperação, mas eu vou te dar um conselho. Determine a mudança de vida dessa pessoa. Determine que Deus e que seus anjos e que o Espírito Santo vai realmente afastar dessa pessoa tudo o que há de maligno, todo espírito maligno, todas as más companhias. Determine que ninguém será capaz de atrapalhar a recuperação dessa pessoa. Determine com fé, com força, com confiança na palavra.
porque não há escravidão que não possa ser quebrada por Cristo, né? Como eu disse, eu assisti ontem o Êxodos lá, né? E após 400 anos de escravidão do povo do Egito, do povo de Deus pelos egípcios, Deus foi lá e libertou. Então pode ser que essa pessoa esteja em drogadição há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos, há 50 anos, há 60 anos. Não sei qual que é o tempo. Só que eu sei que se houver uma determinação com fé, ela vai acontecer. Deus vai libertar. Deus vai preparar um meio, um caminho para que haja essa libertação. Não perca as esperanças, não perca a fé. Tenha paciência, mas aquela paciência determinada, sabe? Não discuta com a pessoa, não julgue a pessoa, né? Mas converse com Deus. Fala, Deus, eu não aguento mais essa vida que essa pessoa está levando, eu não aguento mais ver essa pessoa sofrer. Afasta dele todo mal que esteja atrapalhando a recuperação dele. Eu te garanto que você vai ver o trabalho de Deus na vida dessa pessoa. Beleza, pessoal? É isso, até mais. Amanhã a gente está aí de volta. Valeu!